Agora, vamos falar sobre o Cruzeiro, sobre Dudu, o futuro de Dudu. A crise instalada lá por causa do jogador parece que não vai ter um final feliz, não. Dudu está liberado dos treinamentos e tudo indica que fora dos planos do Cruzeiro ainda vai ter uma reunião. Mas a gente vai saber melhor essa história com ele que chega aqui com a gente, André Hernan. Bom, Dudu não vai treinar no Cruzeiro até resolver o seu futuro. Ele não treina nos horários com os companheiros, não faz parte ali do dia a dia do Cruzeiro, até que aconteça essa reunião para definir o futuro do Dudu no Cruzeiro. Lembrando que ele não foi para a lista de relacionados no final de semana no jogo contra o Vasco, na vitória do Cruzeiro sobre o Vasco, por decisão do técnico Leonardo Jardim. Então essa é uma questão que vai ser resolvida. Como a gente vem informando, como a gente vem apurando, o Dudu entende que se tiver que ter uma saída, ok, desde que se pague a multa rescisória, os valores que ele precisa receber desse contrato, que é um contrato longo, e a gente sabe que o Dudu é um jogador que foi para o Cruzeiro recebendo altos salários. Então, assim, a questão toda vai ser resolvida nessas reuniões que vão acontecer. E claro, evidentemente nos bastidores do Cruzeiro a gente ouve muito a informação de que uma saída ela não é descartada, ela é muito provável que aconteça uma saída do Dudu do Cruzeiro neste momento, mas ainda não tem nada decidido, o martelo não está batido sobre Dudu deixar o Cruzeiro. E ele entende, seu staff, seus representantes entendem que o Dudu, se pagar a multa, se pagar o contrato, Dudu, tudo bem, não tem o que fazer, sai, evidentemente, por essa questão aí toda envolvendo o técnico Leonardo Jardim. Então, futuro incerto ainda do Dudu, vamos aguardar os próximos passos aí dessa questão que vai acontecer nessa reunião, mas ele não está treinando no Cruzeiro. Estamos aí, então, acompanhando esse depoimento do André Hernan falando sobre o Dudu. E aí, PVC, ao que tudo indica, uma saída mesmo, do jogador, depois de toda essa confusão do gesto do Pedro Lourenço, depois da confusão que aconteceu. O Dudu reclamou de estar na reserva, depois o Dudu foi cortado do jogo contra o Vasco lá em Uberlândia e o presidente fez esse gesto aí que o PVC está fazendo. É o caminho mesmo, PVC? Não sei, porque você pode conseguir sentar, conversar e resolver. Ao ponto de sentar, o Dudu tem razão de dizer... O Dudu não tem razão de entrar no vestiário e dizer tô aqui, não tô nem aí para isso, eu quero receber meu salário, tá errado. Se o Leonardo Jardim viu, ele tá achando que tá no Jardim da Infância e não tá, ele tá no Cruzeiro, é um clube importante, e ele tem razão de afastar. Por outro lado, para afastar, para rescindir contrato, tem que pagar as cláusulas do contrato. Você pode demitir por justa causa? Alguém gravou a declaração dele? Essa declaração pode levar para o tribunal e dizer que é justa causa? Se não é, tem que pagar a rescisão. Então, aí tem uma conversa. E é uma declaração que, assim, você pode concordar ou não, mas ele está no direito também de falar o que ele pensa sobre a titularidade dele ou não. Não, sobre a titularidade sim, mas se ele entrou no vestiário e falou... Aí é um outro ponto. Tô nem aí para isso aqui, eu só quero ficar, só tô aqui para receber meu contrato. E também há alguns relatos, que isso não foi confirmado, de que ele teria pedido a demissão do treinador. Aí também já foge dessa seara. O que eu vi de maneira mais concreta foi que ele falou, só tô aqui para receber o dinheiro do meu contrato e não tô nem aí. Se isso aconteceu, isso dá margem, o advogado que tem que dizer, dá margem para você entrar no tribunal e pedir rescisão com justa causa, sem pagar a multa? Não acho que seja o caso. Porque ele vai dizer que é um desabafo, ele vai dizer que VTNC é vir trabalhar no Cruzeiro, e aí na justiça ninguém vai ganhar dele, nesse caso. Acho que o Dudu erra nessa suposta declaração dentro do vestiário, mas, por outro lado, a gente já viu tantas vezes casos de... O Marcelinho em 98, que o Vanderlei afastou e foi treinar sozinho em Itaquera. E aí você fala, não joga mais no Corinthians. E na final do campeonato, quem jogava no Corinthians? Marcelinho. No mesmo campeonato. Isso pode acontecer. Já aconteceu inúmeras vezes no futebol brasileiro. Então, eu não ponho a mão no fogo que ele vai sair. Eu acho que o Pedro Lourenço foi mal de fazer o gesto. Foi mal. Não é assim que se resolve internamente.
Mas eu acho que tem capítulos para andar. Eu não posso dizer, vai sair do Cruzeiro. Daqui a uma semana eu posso dar um cara de tacho dizendo que não saiu. Agora, pensando pelo ponto de vista do Dudu, PVC, e não de como o Cruzeiro tá agindo com ele. O Dudu, ele saiu brigado do Palmeiras. Isso não quer dizer que ele tenha saído pela porta dos fundos. A história dele está escrita, é um ídolo do clube, isso nada vai apagar. Mas saiu de uma forma negativa e brigando com a presidente do clube. Agora, no Cruzeiro, também ele tem mais uma desavença. É um jogador que, depois de se recuperar de uma longa lesão, que já teve seus momentos, né? Teve seu momento de auge, mas não passa mais por esse momento. Qual é esse momento da carreira do Dudu? Também não está na hora de ele fazer uma reflexão de como ele ainda pode ser aproveitado ou de entender por que ele estava na reserva e também relacionando aí todos esses entreveros que ele vem tendo com as diretorias nos clubes onde ele trabalha? Eu acho que o ponto central para mim, Luísa, é menos o Dudu e mais o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não vai, o Cruzeiro precisa voltar a ser campeão. Se vai ser com o Dudu ou sem o Dudu, é problema que o Cruzeiro tem que resolver. O Cruzeiro tem que ter um time para voltar a ser campeão. O Dudu e o Gabigol representaram, nesse início de ano, o Cruzeiro da esperança, não o Cruzeiro do renascimento. Era o Cruzeiro do sonho, do retorno. Porque é uma torcida sofrida que tinha esperança de voltar a ser campeã e ainda tem. Pode ganhar a Copa Sul-Americana, quase impossível. Pode ganhar o Brasileiro, está em quarto lugar. O Cruzeiro precisa voltar a ser campeão. O Dudu está perto do final da carreira. Ele nunca foi um jogador problema. Ele teve problemas durante a carreira, mas ele nunca foi um jogador problema. Esse é um problema da carreira dele. A saída dele do Palmeiras, eu não acho que a saída dele do Palmeiras se deu por um problema que ele criou no Palmeiras. O problema se deu depois que ele saiu do Palmeiras. Vamos lá. Em julho, agosto do ano passado, ele tinha um acordo avançado com o Cruzeiro, o Palmeiras tinha dado a liberação, ele roeu a corda do acordo e ficou no Palmeiras. Ele só ficou no Palmeiras porque o Palmeiras concordou que ele permanecesse. Não tinha venda, o Dudu falou que não ia embora e ficou. Ele tinha contrato e cumpriu o contrato até o final do ano. No final do ano, no início deste ano, o Cruzeiro quis contratar o Dudu e contratou de graça. Por que foi de graça? Porque o Palmeiras liberou. O Palmeiras não perdeu o dinheiro porque o Dudu foi embora. O Palmeiras perdeu dinheiro porque o Palmeiras liberou o Dudu. De graça. Quem tomou a decisão de liberar o Dudu? Se o Palmeiras dissesse assim, não, amigão, tem mais um ano de contrato. Ou você fica aqui cumprindo o seu contrato, jogando ou não jogando, ou o Cruzeiro me remunera. Quem abriu mão da remuneração foi o Palmeiras. Não foi o Cruzeiro nem o Dudu. O Palmeiras concordou em liberá-lo de graça. O Dudu não produziu nenhum prejuízo para o Palmeiras. Foi mas o Palmeiras antes que ele concordou. procurou o Cruzeiro. Sim, antes sim, mas isso se resolveu lá atrás. Você tem uma relação com uma namorada, a namorada saiu com outro cara, você resolveu ficar com ela, se você depois tem um outro problema, é problema do passado, você já aceitou que ficou tudo com ela? Qual é o ponto? Mas ele é um ídolo do clube, né? Ele poderia ter agido de uma forma diferente. Eu não acho que o Dudu saiu do Palmeiras pela porta dos fundos. O Dudu sempre vai entrar no Palmeiras pela porta da frente. É o que eu falei, a história está escrita, isso nada muda. Não vai mudar. Agora, quem liberou o Dudu de graça foi o Palmeiras por decisão do Palmeiras. Agora tem um problema. O problema do Palmeiras acabou lá atrás. Tem um processo dele com a Leila Pereira, porque o Dudu escreveu uma frase que não devia ter escrito e agora está justificando na justiça que VTNC é vir trabalhar no Cruzeiro, quem acredite, quem quiser acreditar. Beleza. Isso é uma questão judicial. Mas não é um problema do Dudu com o Palmeiras. É um problema do Dudu com a presidente do Palmeiras. Agora ele tem um problema do Dudu com o Cruzeiro. Por quê? Porque ele supostamente entrou no vestiário e falou uma bobagem em tom de desabafo ou em tom de falta de compromisso. O Leonardo Jardim ouviu e falou, não quero mais trabalhar com ele. Beleza, agora vai resolver. Como resolve? Resolve. Rescinde o contrato e paga a multa. Ou senta os dois, fazem um acordo e ele continua trabalhando. E ainda sobre o Dudu, né? Sobre a postura dele. Qual é o momento de carreira dele hoje? Ele está perto do final da carreira. 33 anos, né, Dudu? Ele tá conseguindo jogar bem? Não. O que está se confirmando nesse momento é que porque o Abel não escalava o Dudu no ano passado porque tinha uma cláusula que ele podia
forçar a renovação automática. Não é verdade. A cláusula que tinha no contrato dele é só se fosse ele permanecesse em 2025. Ele não permaneceu em 2025, não tinha cláusula nenhuma. O Abel não escalou o Dudu no ano passado porque não confiava na qualidade do jogo do Dudu. Só por isso. É o que está confirmado agora. O Dudu está jogando bem no Cruzeiro? Não. Então, o Dudu, sem jogar bem no Cruzeiro, faz o que com ele? Vai para o banco. Ele está insatisfeito no banco, ele tem que ter compromisso com o clube. Ele é liderança do clube. Ele pode perfeitamente ser campeão brasileiro, ganhar bicho, ser campeão da Copa Sul-Americana, campeão brasileiro, ganhar um monte de dinheiro com premiação, sendo um líder do grupo dentro do vestiário, sem jogar. Agora, é o momento de carreira dele. Nem todo mundo, aos 33 anos, consegue jogar como o Messi aos 33. É só ver o Neymar. É, isso aí. A gente vai acompanhando essa história, então, como o André Hernan trouxe pra gente. Vai ter uma reunião, tudo indica, né? Nesse momento, tudo leva a crer em uma saída do Dudu, mas tem essa questão da multa rescisória que não é barata. Enfim, a gente vai acompanhando essa história. Agora a gente volta a falar do Corinthians e daqui a pouco vamos falar de São Paulo. Temos muitos outros assuntos também, especialmente seleção brasileira, porque tem novidades sobre treinador. Mas a gente volta para o Corinthians porque Lívia Camilo está com a gente, diretamente lá do CT Joaquim Grava. E eu já estou vendo cabeça, que eu trabalhava com ele na Band, atrás de você, comendo um rango ali. Depois eu mando um beijo para ele. Estou vendo daqui. Lívia, boa tarde para você. Seja bem-vinda, minha amiga. E me conte quais foram as suas impressões sobre essas primeiras palavras aí do Dorival Júnior no comando técnico do Corinthians. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC. Bom, as primeiras palavras do técnico Dorival Júnior